Julho, mês de férias escolares, criança mais tempo em casa e às vezes muito tempo no celular. Isso pode ser um perigo. Oi, tudo bem? Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Meu nome é Alexandre Tortoriello, eu sou jornalista, apresentador do podcast aqui no canal @SaúdeGovRJ, podcast que tem nome, Pode Mais Saúde. E aqui você pode mandar sua pergunta, você pode mandar sua sugestão, que a gente vai olhar tudo com muito carinho para trazer informações que possam fazer a diferença na sua saúde, na sua vida e na vida das pessoas com quem você convive, né? Porque hoje a gente fala sobre excesso de telas para criança. Isso é um problema que pode ser muito sério. Eu estou aqui, quem vai explicar melhor isso para a gente, com a Roberta Serra. A Roberta é pediatra, especialista em nutrologia e também é coordenadora da área de saúde da criança aqui da Secretaria de Estado de Saúde. Oi, muito obrigada pelo convite, né? E espero que a gente possa ter uma conversa super agradável, porque o tema é muito importante. É muito importante e é meio negligenciado pelas pessoas, né? Muitas pessoas assim entregam o celular na mão da criança e acha que tudo bem, acha que não vai ter problema e às vezes não sabe mesmo, né? Que pode ter consequências e pode levar a consequências sérias. É que na verdade, né, que eu observo de uma forma geral, é que o telefone, a tecnologia, né, de uma forma geral, ela é um conforto, a gente faz muita pesquisa, então hoje em dia a gente está muito com o celular na mão, né? Então, é banco, é documento, é livro, é lazer, como os aplicativos de filme, de interação, de rede social. Então, o telefone, a tela, a tecnologia, ela está na nossa mão ali praticamente o dia todo, né? Então, faz muito parte da nossa vida. Então, tem um lado positivo, né? Com tudo isso que eu te falei, mas a gente tem que estar atento que tem seus lados negativos, E né? que tipos de consequências ele pode trazer? Então, eu vejo muitas, tá? Muitas consequências negativas, né? A gente pode falar de acordo até com faixa etária, né? Se a gente for falar na criança, numa criança pequena, né? Que deveria, né? Por estar na faixa etária de crescimento, desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo, né? O que a criança precisa? Precisa ter um convívio social, né, com outras crianças, outras faixas etárias, precisa ter um convívio de outros ambientes, precisa ter movimento físico, né, não necessariamente uma atividade física regular, mas ter uma liberdade Tá em física, movimento, tá né? em movimento. A criança precisa ter estímulo, né, estímulos visuais, estímulo cognitivo. Então, se a gente, de uma forma geral, pega uma criança, coloca ela, seja na televisão, seja no computador, seja no celular, a gente, por muito tempo, né, a gente está tirando todas essas outras oportunidades para uma criança pequena que está ali precisando desse estímulo de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de uma questão assim bem técnica, né? A criança vai ter o crescimento ósseo, o crescimento muscular, né? Para isso a gente precisa de impacto, de que a criança corra, que a criança caminhe, né? Então, se você coloca a criança sentada, vendo televisão, brincando no celular, você tira essa oportunidade da criança estar no pega-pega, da criança estar correndo num parque, né? Ah, eu não tenho acesso a um parque, eu moro num apartamento pequeno. Ok, vamos, de repente tem um play, tem uma laje, tem uma rua, tem uma associação de moradores que tem uma quadra, né? Quem mora perto de alguma área de lazer maior, um parque, praia, enfim, ter essa oportunidade de colocar a criança livre para correr mesmo, mexer com terra, mexer com algum brinquedo, com bola, com o que você tiver disponível, né? E aqui se a gente está falando, gravando esse programa aqui na cidade do Rio de Janeiro. Obviamente, a Secretaria é de Estado, não é só da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente tem muitas cidades na costa. Você falou de praia. Praia é um lugar que é relativamente acessível para muita gente. Sim. Então, assim, dá para... se você não mora perto, dá para pegar um ônibus, dá para pegar um metrô e correr, nadar, e ao invés de estar ali E isso preso com... teoricamente você não tem um custo,
Assim, então você pode incentivar levar crianças pequenas para a praia, você pode incentivar levar crianças maiores. Existem muitas Um propostas. parque, uma praça. Sim, sim. Existem muitas propostas espalhadas na cidade de ONGs que incentivam atividade física, né? Então, de repente, pode procurar alguma que seja mais perto da sua casa, não necessariamente na praia, mas tem algumas quadras, tem quadra de escola de samba, escolas, né? Então, muitas oferecem algumas opções de atividade física. Então, é importante você não só ter a parte motora da atividade física como a interação, você conviver com outras crianças, conviver com outras realidades, outras culturas, né? A criança, ela é muito às vezes, do copiar, do exemplo, né? Então, se ela vê uma outra criança brincando, é aquela coisa, ela quer ir lá mexer naquele brinquedo, então isso também já faz uma interação. Fica muito melhor do que você deixar uma criança só mesmo assistindo um filme, uma tela. Não é que não possa, pode, né? Também existe o estímulo visual, existem alguns desenhos mais recomendáveis, digamos assim, né? Pode, mas que a gente respeite um prazo, que seja vigiado para uma criança pequena, né? E que a gente sempre tenha o hábito, né, de estimular mesmo, enfim, atividade física, hábitos saudáveis. Agora, que tipos de consequências negativas o uso da tela, o excesso de tela, pode trazer para a criança? Se a gente for colocar assim, você falou um pouco de restringir a capacidade de movimento das crianças, né? A capacidade motora das crianças, se você não estimula, ela está ali em atividade. Mas pode ter problemas cognitivos, pode ter problemas de visão, né? A Organização Mundial da Saúde emitiu, não há muito tempo, alguns anos, um alerta sobre uma epidemia de miopia no mundo, né? Isso tem a ver com as telas? Tem um impacto importante, né? A luz, né? A luz é prejudicial, na verdade, não só para a criança, mas para todos nós, mas principalmente para a criança, que no início ali, dos primeiros 2 anos ainda está com o desenvolvimento de neurônios, de toda essa parte anatômica e fisiológica mesmo, relacionada ao desenvolvimento cognitivo e, inclusive, as células da visão, né? Então, se você pega ali de 0 a 2 anos, é o período mais importante ali de estímulo, que a gente deveria usar como estímulo positivo, né, para essa parte mesmo anatômica e fisiológica de desenvolvimento cerebral, e aí cerebral eu incluo a parte neurológica da nossa visão. Então, a gente, com excesso de tela, a gente pode prejudicar nessa questão anatômica e fisiológica mesmo do desenvolvimento cerebral e visual. Quer dizer, né? Isso pode significar, por exemplo, num atraso de aprendizagem até? Ah, sim, sim. Não é um fator único, né? O atraso de aprendizagem, ele pode envolver várias outras situações, né? Ter outros gatilhos, né? Mas o excesso de tela, ele influencia bastante, né? E também a gente pode falar até na questão de insônia, né? A gente fala muito hoje em dia da higiene do sono, de evitar a tela, luz forte, barulho, 1 hora mais ou menos antes de você ir dormir, né? Para já ir acalmando também a questão da ansiedade, né? Baixando assim já a adrenalina do dia, né? E aí aquela coisa de você colocar um filminho para a criança dormir, assistindo algum filme, uma musiquinha. Você está ali, né, deitado, olhando telefone. Então, tudo isso atrapalha a sua higiene do sono e pode levar mesmo à insônia, né? E a insônia, a gente sabe que, na verdade, tem uma série de consequências no seu dia seguinte, inclusive no aprendizado, né? A gente precisa de acordo com a faixa etária, tantas horas de sono por dia, né? Principalmente para que a gente consiga guardar o aprendizado do dia, né? Então, se você... Quer dizer, quem dorme mal acaba estudando mal porque está cansado, está com sono. Exatamente. E aí, assim, para qualquer faixa etária, e a criança não vai ser diferente disso, a gente tem um impacto no dia seguinte de quando a gente dorme mal, né? Então, isso também é um risco da tela.
A gente está falando sobre excesso de tela, agora eu vou falar para você que está assistindo a gente, porque às vezes excesso, o que é excesso, né? Às vezes fica um pouco vago. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem uns números aqui para ajudar a gente a entender o que é excesso de criança. E eu queria até seu comentário, se você sabia disso e se você sabe o quanto, qual que é a faixa etária de tela, qual que é o tempo de tela ideal para a faixa etária de cada criança, da sua criança, por exemplo. Menores de 2 anos de idade, 0 de tela, nada. De 2 a 5 anos, 1 hora por dia, isso é o máximo, tá? De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas por dia. E de 11 até 18 anos, quer dizer, para adolescentes também, inclusive, de 2 a 3 horas por dia. Você sabia disso? Como é que está o uso de tela na sua casa, nas suas crianças? Escreve aqui nos comentários. E também deixe o seu comentário sobre algum outro tema que você queira ver aqui discutido, alguma doença, algum tipo de tratamento, dicas de bem-estar, porque esse é o nosso objetivo, trazer informações que ajudem na sua saúde, no seu dia a dia, para que você tenha uma vida melhor. Então, a gente te ajuda, mas se você ajudar a gente com os temas, com as sugestões, para a gente trazer outros especialistas aqui, como a doutora Roberta Serra. Doutora, então, quando os pacientes nos consultórios, né, os pais, tem essa notícia aqui, né, 0 de tela até 2 anos, até 1 hora por dia de 2 a 5 anos, as pessoas se assustam? Então, primeiro, pode me chamar de você. Tá legal, é a força do hábito. Na verdade, assim, o dia a dia, assim, é muito corrido, né? Então, mesmo que você sempre tem um cuidador que trabalha, né? Vamos dizer assim, o pai trabalha, a mãe, mesmo que ela não trabalhe na rua, ela tem os afazeres em casa, né? Então, a nossa vida moderna hoje, ela é muito corrida, né? E você pegar, muito prático, né? Eu vejo que é muito prático, você pegar, para você ter um tempo livre, para você fazer suas atividades, né? O que você precisa fazer durante o dia. E você tem uma criança pequena, que também precisa da sua atenção. Eu vejo que é muito prático você pegar um telefone e colocar na mão dessa criança, né? Você gasta menos energia, a criança calma, você consegue fazer essas outras coisas e aquilo ali vai envolvendo. Então, você tem imagens coloridas, você tem música, assim, crianças um pouquinho maiores, você já tem alguns joguinhos, e aquilo realmente entretém, né? Então, assim, infelizmente, eu vou dizer, infelizmente, é muito fácil a gente passar uma tarde inteira, né, com o telefone na mão. Então, a gente tem uma A gente série... adulto também, né? A gente adulto também. Então, assim, a gente tem uma série de oportunidades ali, de entretenimento, de passatempo. E se você não tiver ali uma força de vontade, né, aquilo ali vai ficar horas, né? Então, quando você fala para a mãe que até 2 anos de idade o ideal é 0 tela, meu Deus. Então, assim, o que eu vou fazer enquanto ou eu estou cuidando de um segundo filho, ou eu estou cuidando dos afazeres da casa, ou eu trabalho de home office, né? Porque agora tem essa modalidade. Então, assim, a mãe ou o pai, enfim, está em casa, mas não necessariamente está ali disponível para dar atenção, né? Então, isso, assim, eu acho que é uma linha muito tênue, né? De você ter ali aquela consciência. Às vezes, assim, às vezes você até tem consciência, né? Não dá pra gente julgar o que acontece na casa de cada um, né? Mas às vezes a pessoa sabe que não é o certo, mas é tão mais fácil, né? A gente já tem uma vida tão cansativa, tão corrida, e é tão mais fácil você deixar ali a criança calma, que funciona, que você sabe que aquilo ali funciona na tela. Então, você falar para uma mãe que até 2 anos é nada, isso é muito difícil, tá? Então, assim, para seguir essa recomendação, eu acho que a pessoa tem que estar, assim, muito bem estruturada ali, como pai, como cuidador, como carga horária de trabalho, os outros afazeres, e uma força de vontade realmente de querer manter fora, né? Mas vale também, quando tem um tempo, obviamente, pensar em alternativas, né? Por exemplo, vai viajar de avião. Às vezes no avião tem a tela ali. Ou Uma vai viajar, exceção. ou vai viajar de ônibus, a viagem é longa, no ônibus não tem tela. Ao invés de dar o celular para a criança, tentar fazer joguinhos, tentar levar outros brinquedos que
que ajudem a passar o tempo? Seria o ideal, assim, você pode, assim, tem que ser uma coisa prática, né? Porque se não for prática, a gente não faz e aí a gente não vai fazer mesmo. Eu gosto muito de livro de colorir, Uhum. que não ocupa muito espaço, não dá muito trabalho, né? Aí você pode comprar uns livros mais gordinhos, que tem mais opção de desenho para cada faixa etária. Lápis de cor, eu acho interessante. Também não ocupa espaço massinha, mas é também levar massinha no carro, no ônibus, no Depende do avião. lugar. Mas assim, o livro de colorir seria uma opção, né? Que você pode tirar a criança um pouco da tela. Claro, exceção existe, né? A gente não está ali para ser robô. Vai viajar, está num consultório médico, está em alguma coisa que realmente não tem uma opção, você não vai ficar ali no relógio controlando, ai meu Deus, tem 2 horas, 1 hora e meia que está no celular. Não, mas não vai fazer isso todo dia, né? Então eu acho que há dias e dias, né? Então, aí eu não tenho opção, tá chovendo, eu moro num apartamento pequeno, enfim, a casa é pequena, tem muitas pessoas. Hoje não dá para sair para ir brincar, hoje não dá para inventar nada. Ai, gente, ok, né? A gente aqui não está querendo ser rígido. Existe uma recomendação, né? A gente sugere que, mas eu acho que tudo tem que ter o bom senso. A gente precisa dar a informação de uma forma correta, né? O recomendado e entender que as famílias também vão se organizar de acordo com o dia a dia podem, de né? cada um, com o que pode, né? Agora, a senhora, desculpa, você estava falando de tempo de tela no celular, dar o celular para a criança, que a criança pode se acalmar naquele momento. Agora, existem casos também que aquilo acaba gerando uma ansiedade. Por exemplo, eu percebo na minha casa, as crianças quando veem mais tela, no dia que elas veem mais televisão e tal, elas ficam mais agitadas no fim do dia, ficam mais irritadas. Isso é normal? Então, eu acho que pode ter a ver com o conteúdo do que você está assistindo, né? Por exemplo, acho que acontece até com a gente adulto, se você está escutando uma música calma ou se você está escutando um rock pesado. Aquilo ali vai influenciar no que você está sentindo, a sua frequência cardíaca, né? Inclusive, né? Pode te deixar mais ansioso. Então, eu vejo o conteúdo. O que essa criança, o que esse adolescente está assistindo? Ele está assistindo alguma coisa que esteja à venda, né? E aí, de repente, a pessoa ela começa a querer um objeto, querer uma viagem, querer um estilo de vida, né? O que aquele conteúdo está trazendo, né? Se for um conteúdo educativo, pode ser que tenha uma manifestação diferente. Agora, é um estímulo para você comprar alguma coisa, né? É um estímulo para você usar determinado produto, alimento, medicamento, suplemento, enfim. É um estímulo para você consumir uma viagem, né? É um estímulo para que você tenha um padrão físico, né? Então, tudo isso eu acho que influencia. E a partir do que eu estou te falando agora, a gente começa a pensar em vários riscos, né? De acordo com esse estímulo. A gente estava falando até agora, assim, essencialmente da exposição à tela, à luz e tudo mais, né? E de você trocar isso por um momento em que você está com um olhar mais distante, que vai te ajudar na visão, né? Porque tem aquela coisa, quando você foca o tempo todo muito de perto, você tende a ter mais problemas de visão, principalmente miopia, né? Agora a gente está entrando no conteúdo, né? Esse conteúdo também é outra coisa que preocupa muito os médicos. O Eu acesso ao tipo de conteúdo inadequado. Sim, eu acho, porque aí você começa a falar também da questão da saúde mental, né? Então, assim, do comportamento, que é na minha opinião, tá? É mais difícil da gente, às vezes, perceber determinadas mudanças, perceber determinadas influências negativas, né? Do que você simplesmente, não, fazer um diagnóstico de miopia ou fazer um diagnóstico de um atraso cognitivo, porque aí você tem alguns parâmetros, enfim. Quando você começa a falar de comportamento, alteração de caráter, influência, eu acho que tudo isso já é mais perigoso.
e a gente precisa ter um olhar mais crítico, estar mais atento, principalmente eu acho que na faixa etária pré-adolescente, adolescente. Que tipo de consequências isso pode trazer? Olha, por exemplo, uma coisa que eu vejo que não é incomum, tá? É alguns distúrbios alimentares associados à imagem. Como, por exemplo, né, essa onda de corpo saudável, alimentação saudável, aquela necessidade visual de uma magreza, né? Porque aí você vê a modelo, a influenciadora, a artista tal, a cantora, enfim, né? Isso acontece muito para as meninas, né? Pré-adolescente, adolescente, aquela coisa de a mulher magra, né? E aí você está em busca daquele corpo, dessa cultura da magreza, e isso pode trazer alguns distúrbios alimentares, como a anorexia, como a bulimia, né? E isso já pode desencadear alguns outros comportamentos que também não estão sendo tão incomuns assim, como inclusive o risco de suicídio. Suicídio? Sim, essa busca da imagem, né? De olhar. Quer dizer, a frustração gerada por não alcançar aquele modelo que muitas vezes é inalcançável mesmo, porque nas redes sociais as pessoas geralmente só contam as vitórias, não contam as derrotas, né? Então, isso acaba gerando uma frustração tão grande que pode levar ao suicídio. Eu acho, e a gente vê, assim, claro, isso não é divulgado amplamente, né? Você vê um caso ali, outro caso aqui, mas você vê que isso acontece com adolescentes do sexo feminino. E né? caso de automutilação também, né? Sim, assim, eu acho que a rede social, ela não tem uma responsabilidade afetiva, né? Então, cada um posta aquilo que quer postar. E cada um consome o conteúdo que também quiser consumir. Então, essa comparação, eu acho que ela pode gerar uma ansiedade, ela pode gerar uma depressão, ela pode gerar uma carência afetiva. E aí, de acordo com que é uma resposta individual às reações, né? Então, um pode ir para automutilação, o outro pode ir para anorexia, o outro pode ir para um comportamento de violência ou de introspectividade, enfim. E aí, o que cada cérebro vai fazer com isso é muito individual e pode levar à automutilação, pode levar ao suicídio, né? É isso que eu acho que é bem perigoso, sabe? Essa questão do conteúdo que está sendo consumido e do que esse adolescente faz com essa informação. Isso, quer dizer, a gente está chegando a um ponto, é lógico que as perguntas aqui, esse é um bate-papo, às vezes vão descambando um pouco para outras áreas, que a psiquiatria não é a sua especialidade, a sua especialidade é pediatria e nutrologia infantil, mas essa questão de você ter um tempo muito grande nas redes sociais, reduzindo o convívio interpessoal ali, de fato, né, real, isso tá fazendo com que a gente perca um pouco a habilidade social mesmo e de você, às vezes, conseguir resolver esses problemas com um amigo, com uma amiga. Sim. É uma impressão que eu tenho, assim, não sei se eu estou extrapolando muito aqui na sua especialidade. Eu tenho até um exemplo para te dar, que outro dia desse eu observei até comigo. Letra. A gente está ficando tão acostumado a digitar e a digitar tudo com sigla e abreviado e a palavra pela metade, que outro dia desse eu me peguei com dificuldade de escrever rápido. E olha que eu nem sou tecnológica, tá? Eu adoro um papel, uma caneta, né? Então, eu acho que isso é um impacto negativo. A questão de, por exemplo, assim, eu prefiro agora que me mandem mensagem que não me ligue. Isso é uma coisa que a gente vê muito. Hoje em dia você fica até na dúvida, né? Será que eu vou ligar? Ou será que eu mando mensagem primeiro? Eu muitas vezes escrevo assim, posso te ligar? Porque eu fico na dúvida se a pessoa vai se incomodar ou não. Então eu acho que isso afasta um pouco. Apesar, assim, é esquisito falar, né? Porque assim, a internet ela te aproxima de muita coisa. Ela te proporciona você ter informação e um falso contato, né, com coisas mais distantes que você não teria no presencial, mas, por outro lado, ela te afasta mesmo das pessoas, né? Quantas vezes você vai num restaurante, num evento social e você olha e tem, sei lá, 5 pessoas na mesa, 3 estão assim.
E aí você não interage, né? Não interage. As pessoas chegam no lugar, a primeira coisa que pergunta, tem Wi-Fi? Né? Tem Wi-Fi? Até o próprio adulto pergunta se tem Wi-Fi, liga no Wi-Fi, coloca ali o telefone e a criança fica ali assistindo e você está ali. Ou você está jantando, fazendo sua refeição, conversando com um colega, alguma coisa assim, e a criança está quieta ali. Então, assim, eu acho que isso atrapalha, porque essa criança, apesar de estar criança e adulto, ela pode, de certa forma, fazer parte ali desse evento social, ela pode falar alguma coisa, o adulto pode conversar com ela alguma coisa. E aí, se você tira isso, eu acho que você isola as pessoas. E você diminui a chance de interação. Eu acho que as pessoas estão ficando cada vez mais isoladas, né? E para a criança que precisa de exemplo, para a criança que precisa de estímulo, eu acho que isso é muito negativo. Quer dizer, ela vai ter cada vez mais dificuldade de interação social. Eu acho. E se a gente não mudar isso logo com as crianças pequenas, a gente está criando e incentivando adolescentes e adultos mais introspectivos, né? Com menos habilidade social, né? A tal que todo mundo tem falado tanto do soft skills, né? Então, cadê? Se você não joga a pessoa ali na vida, do ambiente social, né? Cadê aquele estímulo do soft skills? Daqui a pouco a gente não tem. Tá gostando da nossa conversa? Já curtiu? Deixou seu comentário? Então faz isso que assim ela vai ser distribuída para mais gente, porque, como eu disse antes, aqui a ideia é trazer informações que ajudem na sua saúde, no seu dia a dia, e para quanto mais gente a gente levar esse bate-papo, melhor vai ser. Então, curta, compartilhe, comente aqui um assunto que você queira ver tratado nos próximos episódios, e também se inscreva no canal e ativa o sininho, porque assim na próxima entrevista, no próximo vídeo, porque não é só entrevista aqui, a gente tem muito mais conteúdo para você, você vai ser notificado. Tá legal? Agora eu vou voltar aqui a conversa com a doutora Roberta Serra. Na sua avaliação, se a gente colocar só pontuando assim, né, os principais riscos, as principais preocupações em relação ao excesso de tela, quais seriam? Bom, eu diria que para além do impacto, né, das crianças pequenas abaixo de 2 anos, né, desse risco do impacto no desenvolvimento cerebral e visual, se eu pudesse escolher um ponto de alerta aqui, eu escolheria o cuidado, a vigilância, que seria importante da gente ter com o conteúdo, né, principalmente na faixa etária do pré-adolescente e dos adolescentes. Essa questão do impacto emocional que cada conteúdo pode gerar nessas crianças, eu acho que esse que seria o alerta principal. Não só para os pais, mas eu acho que para todos nós, né? Não tem como a gente controlar o que cada um vai postar, né? Mas eu acho que a gente deveria incentivar conteúdos menos agressivos, né? Claro Por exemplo? que conteúdos que não estimulem violência, que não estimule o uso de arma, que não estimule o uso de drogas, que não estimule dietas restritivas sem um objetivo médico, que não estimule estilos de vida que não são saudáveis, né? Pelo menos, né? Eu sei que se controlar conteúdo é impossível. Difícil, né? Ainda mais nas redes sociais. Isso é impossível. Mas se a gente fosse escolher, já que eu não posso controlar o que alguém vai postar, mas pelo menos que eu incentive uma vigilância, né? Não digo uma proibição, né? Porque eu acho que quanto mais a gente proíbe, mais estimula, né? Mas que a gente estimule pelo menos uma vigilância ao conteúdo dentro do possível, né? Assim, para que a gente evite essas grandes alterações de comportamento nos adolescentes. Agora, é lógico que cada um tem sua realidade, né? E suas necessidades, mas se eu for parar para pensar, quando eu entrego um celular na mão de uma criança, de um adolescente, um tablet, eu devo sempre tentar lembrar que aquilo ali, se passar muito, muito tempo, ela vai poder ter um problema no aprendizado, ela vai poder ter um problema de visão e um problema de relacionamento social. Eu não sei se a criança, ou pré-adolescente, o adolescente, ele, né, assim, se a gente for falar de uma forma geral, se ele vai ter a maturidade para entender. Não, eu como responsável, sim, como pai, sim.
como Sim. cuidador? Eu acho que você tem que ter em mente os riscos, né? Então, assim, cabe a nós aqui, né, informar sobre os riscos. Cabe aos pais e cuidadores ter a consciência de vez em quando olhar, né, o que seu filho está curtindo, o que seu filho anda vendo, qual é o tipo de jogo que ele tá tendo acesso, né? Quais são as pessoas principais que ele segue, né? Quem são os influenciadores, enfim, o que ele anda vendo mais, né? E ter um olhar mais atento, né, em alguma mudança de comportamento, né? Tentar sempre estar próximo, ter alguém que esse adolescente ou essa criança confie para conversar, né? Pode não ser o pai, mas pode ser um professor, pode ser um primo mais velho, pode ser um amigo do pai, da mãe, enfim. Então, assim, ter alguém um pouco mais responsável que possa servir, assim, de um ponto de orientação. Eu acho que é um cuidado e uma atenção. E a gente está ali vigilante dentro do que a gente consegue, né? Porque no dia a dia é muito corrido, né? Não, e também você tem uma infinidade de conteúdos, né? Não é para demonizar o que tem na internet, basicamente, porque tem muita coisa boa, Tem né? muita coisa boa. E eu espero, inclusive, que você coloque aqui o nosso podcast nesse rol das coisas boas. Sim. Mas tem muito conteúdo educativo. Tem. Você tem acesso a muita coisa hoje na internet, né? Por exemplo, outro dia eu estava... minha filha gosta muito de música, né? Eu estava conversando com ela sobre isso. Hoje em dia você tem acesso a uma quantidade de músicas que na minha época de criança você jamais teria oportunidade. Era rádio, fita cassete e o LP. Sim. Né? Hoje em dia você ouve uma música de um artista da Indonésia. Sim. Né? Eu não tô querendo colocar tela, rede social, nada como um vilão nesse sentido, não. Porque eu acho que realmente, como você falou, tem muita coisa boa, né? O que eu acho é que, na verdade, a gente só tem que escolher, né? E ter a consciência do que a gente está escolhendo. E, claro, sempre incentivar, né? A gente está aqui para incentivar o que é melhor, né? Mas não vejo, nem é para ver mesmo, tela e rede social como vilão. Mas é um alerta que a gente precisa chamar a atenção. Agora, se eu precisar escolher entre um telefone, um tablet e uma TV, eu escolho a TV por ficar mais longe e ter menos influência na visão ou não necessariamente? Eu acho que hoje em dia não necessariamente, né? A televisão você consegue manter uma distância física, né? Ok, aí você já elimina uma parte da preocupação, mas você não elimina a questão do conteúdo, né? Então, eu acho que a gente tem que lembrar das duas vertentes, né? Da questão mesmo de alteração física, né? Saúde física, e da questão da saúde mental. Muito obrigado, Roberta. Muito obrigado também para você que acompanhou a gente aqui nesse bate-papo. E, não, quem tem um recado não sou eu, não. É a Roberta. Qual que é o recado, Roberta? Assina o canal e ativa o sininho. É isso aí, que aí você vai ser avisado das próximas entrevistas e bota lá sugestão de assunto, de tema que você queira saber nos comentários, que a gente vai olhar com tudo com muito carinho e trazer mais informações, mais especialistas aqui para você. Tá legal? Então, se inscreva no canal e ativa o sininho. Até a próxima.